abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, como é bom estar com vocês mais uma noite, depois de um fim de semana totalmente agradável. A ambiência presencialmente estava maravilhosa, propícia a uma palavra que alimentou o nosso espírito, denunciou as mazelas do sistema religioso. Se você não assistiu, assista. Ciências ocultas como voz de Deus foi o assunto ontem ministrado e olha, foi uma ambiência maravilhosa. As pessoas não queriam ir embora, ficaram comentando sobre o assunto ali ministrado entre nós. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram ali presentes. Várias pessoas de vários lugares. Tivemos um irmão de Minas Gerais, tivemos um outro abençoado de Macaé, tivemos irmãos de vários lugares, várias cidades vizinhas. Muito obrigado pelo carinho. Vamos que vamos. Hoje nós colocamos um testemunho de dois ex-pastores do sistema religioso doutrinal. Um de Blumenau e o outro não me recordo o nome. Que maravilha! Está o tema lá, se você não assistiu, assista esse testemunho, muito edificante. Não que os outros não sejam, mas é para as pessoas verem que os pastores estão se rendendo ao evangelho da graça de Deus. Os pastores estão entendendo, sim, a graça nos basta. O tema é ex-pastor do sistema que fazia campanha se rendeu à graça de Deus. Assiste, compartilhe, veja o que esta palavra está produzindo no Brasil e no mundo, alcançando os chamados pastores. Bom, nós queremos também colocar o seu testemunho aqui nesse canal. Nós queremos que as vidas sejam edificadas. E assim, você grava o seu testemunho. Você pega o seu telefone, grava deitado e grava assim perto. Se você não tem um microfone deste aqui, de lapela para o celular, você grava próximo para que o áudio esteja bem audível, sabe? Para que as pessoas ouçam bem. Você grava deitado um vídeo de 5 a 7 minutos no máximo e envia para o meu Zap. Se você gravar mais do que 7 minutos, o WhatsApp não consegue enviar. Eu vou te dar um número do WhatsApp, não é meu WhatsApp, é um WhatsApp que eu criei para que você envie o seu testemunho. Todas as segundas-feiras nós vamos colocar o seu testemunho aqui neste canal para alcançar várias pessoas. Anote aí o número do WhatsApp. Esse WhatsApp ele não aceita ligação. É um WhatsApp que foi criado por mim apenas para receber os vídeos de testemunhos, para que eu não apague, que eu vivo formatando. Papel e caneta. Vou falar o número. DDD é 21 966 42 97 33. Capite? Vou repetir. O DDD é 21 966 42 97 33. Se você estiver em outro país, você vai colocar antes do DDD o prefixo 55, que é o Brasil. Vou repetir mais uma vez. Grave com o celular nesta posição, alto e bom som, de no máximo 5 a 7 minutos. E você vai enviar para o Zap 21 966 42 9733. Esse WhatsApp foi criado especificamente para receber esses vídeos. Ele não atende celular, ele não atende ligação, ele não tira dúvidas, será apenas para o seu vídeo. Todas as segundas-feiras vamos postar um testemunho. Eu estou
aguardando isto que vai ser uma bênção extraordinária. Você vai estar aqui para o Brasil e alguns países do mundo levando o seu testemunho de transformação de vida. Todos, homens, mulheres, meninos. Se você tiver um papagaio aí que está repetindo lá, a graça basta, bota o papagaio. Se tiver um gato que em vez de falar miau já está falando maiau, você manda para cá também. Vamos evangelizar no bom termo, distribuir o evangelho da graça de Deus a todos quanto possíveis. Está bom? Mais algum recado? Tudo está bem? Bom, o tema da nossa live de hoje é enfeitiçados nas chamadas igrejas. Eu coloquei igreja aí inicialmente, mas todos sabem que as igrejas somos nós. Mas isso é para que as pessoas que estão novas, que ainda, quando se fala o termo igreja, relaciona esse termo aos templos, às edificações, aos edifícios. Então nós usamos esse termo igreja para que as pessoas que estão novas em graça e outras que estão assistindo entendam o que nós queremos dizer. Mas eu coloquei aqui no aviso, você que já está maduro, entenda, enfeitiçados nas chamadas igrejas, porque não é igreja, entendeu? No título inicial eu coloquei igreja para que as pessoas novas que ainda não desassociaram o termo igreja do prédio, mas agora eu coloquei aqui para você, deve estar passando aí na sua tela, enfeitiçados nas chamadas igrejas e abençoados fora delas. Eu quero ler com você uma expressão do apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas antes, na minha tradução Almeida, revista e atualizada, Paulo disse: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Esta palavra fascínio me chamou a atenção. E eu procurei aqui no meu dicionário que vez por outra eu uso como pesquisa, e eu consultei aqui no dicionário que essa palavra lá em Gálatas, fascínio ou fascinar, no grego ela é baskainos. Baskainos quer dizer encantar, enfeitiçar, confundir. A palavra no original grego quer dizer enfeitiçados. E eu adquiri uma tradução mais próxima do grego. Olha como está a tradução de Gálatas capítulo 3, versículo número 1 e 2, próximo ao original grego de baskainos. Olha isso. Disse Paulo aos irmãos da Galácia: não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Esta é a tradução mais próxima do grego, mais fidedigna. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Aí então é o tema de hoje, Gálatas insensatos. Leia, meus irmãos, leiam. Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o rosto de Cristo morrendo na cruz.
Isto está de acordo com o que o dicionário diz, bascai-nos. Bascai não quer dizer enfeitiçados, fascinados, embruxados. Paulo estava perguntando, quem foi o bascai-nos? Quem foi o feiticeiro? Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruidoso? Bascai-nos. A chamada igreja está debaixo de feitiçaria, de bascai-nos. A chamada igreja está debaixo de um encantamento. A feitiçaria evangélica é tão grande que a pessoa acredita que dentro de uma garrafa com água há um elemento que cura câncer. Bascai-nos. Isto é um encantamento, isto é uma feitiçaria. Usar elementos, usar objetos consagrados, usar sal, fita, óleo, mas não é isto que as obras infrutuosas das trevas usavam. Não eram exatamente esses elementos que se usava quando as pessoas iam no engano da feitiçaria e que cortava o pescoço de uma galinha. Não era exatamente isto o que acontecia? Bascai-nos. Isso me impressionou. Eu fiquei impressionado. Está aparecendo aí? Alô? Estamos aí na tela aparecendo? Eu fiquei impressionado quando eu fui no grego aqui buscar no dicionário e que eu li a palavra bascai-nos. E quando eu busquei aqui na tradução grega, olha, eu vou ler mais uma vez, eu achei interessante. Tá bom. Gálatas insensatos. Eu leio para vocês. Mas está aparecendo aí. Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Eu vou responder. Foram os pastores. Os pastores enfeitiçaram a igreja. A igreja está como um zumbi. A chamada igreja, a igreja que são vidas, estão debaixo de uma feitiçaria. Você consegue ler isso aí? Eu vou colocar agora na revista atualizada, que é a tradução comumente lida. Versículo de número 1, Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, essa palavra insensatos, quem vos fascinou? A palavra fascínio, bascai-nos, você leu lá no grego? Quem foi o feiticeiro? Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Nova versão internacional. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quem enfeitiçou vocês para vocês acreditarem num copo com água cura câncer? Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que enfeitiçou vocês dizendo que se vocês lançarem os seus objetos numa fogueira fictícia, Deus lhe daria? Que feitiço é esse que vocês se permitiram? Eu tenho ou não tenho razão com o Evangelho aberto, que é o documento contra o legalismo? Nunca nos mostraram isso. As versões no seu original nunca nos mostraram o contexto fidedigno, a palavra na sua linguística. A chamada igreja está debaixo de um encantamento. Não consegue ver a um palmo diante de si. Mudaram o real sentido de viver o evangelho. E os feiticeiros, porque não são pastores. Pastor não lança feitiçaria. Feitiçaria é uma obra da carne. Paulo perguntou,
Quem foi? Quem enfeitiçou vocês? Eu, quando entrava no local chamado igreja, eu olhava e via as pessoas enfeitiçadas. Pessoas com os tiques nervosos. Pessoas rodopiando. As pessoas num frenesi imaginário. Parecia até um rock metal que o cara fica tocando, batendo a cabeça numa guitarra imaginária. Bascai-nos, quem vos enfeitiçou? Então, eu tenho razão quando eu abordo um tema como esse e digo, enfeitiçados na igreja. Porque se estiver na igreja, se estiver dentro do templo, se estiver no sistema religioso, está enfeitiçado debaixo de uma feitiçaria doutrinal. Paulo perguntou isso. Vou colocar, não vou colocar não, tá bom, eu ouvi daqui, eu ouço vozes, não vou colocar. Abençoados, nós só vivemos a bênção manifestada em nossas vidas quando nós saímos debaixo dessa feitiçaria. Eu estava cego, eu estava enfeitiçado. Ora, eu vi o templo físico como igreja. Eu via dízimo como dinheiro. Eu via pastor como meu pastor. Eu vi o óleo como unção do Espírito Santo. Ora, quem está debaixo dessas coisas está debaixo da verdade, da sua sanidade, ou está debaixo de um encantamento? Porque foi isso que entraram lá na igreja dos Gálatas e fizeram com eles. Paulo foi ali numa viagem missionária, quando voltou, a igreja estava cheia de rudimentos. Paulo disse, eu estou perplexo. Vocês estão me causando perplexidade, porque vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, num evangelho saudável, sem feitiçaria, sem manobra, e vocês estão passando para um outro evangelho. Vocês estão vivendo uma feitiçaria. Bascai-nos. Vocês estão debaixo de um encantamento. Isto me admira, porque o que foi apresentado diante de vocês foi o Cristo crucificado. Foi o Cristo que trouxe a nova doutrina. Foi o Cristo da cruz para cá. Quem foi que enfeitiçou vocês? Qual foi o segmento? Neopentecostal? Foi pentecostal? Igreja do ramo azul? Igreja do papagaio que fala? Qual foi o segmento? Qual foi o feiticeiro que continua te ameaçando? Enfeitiçados na igreja. Se estiver debaixo de encantamento, se estiver debaixo desses rudimentos, a lista é grande. Tem água com elemento, tem elemento dando água, tem elemento fazendo fogueira, tem elemento cobrando dízimo, tem água como elemento que purifica no lugar do sangue de Cristo que já purificou. A lista é extensa. Tem a sombra do Altíssimo, tem o pão com suco, tudo isso é feitiçaria. Pão com suco, suco como sangue e pão como corpo. Você vê que a feitiçaria é tão grande que as pessoas acreditam que aquele pão é o corpo. E alguém me disse, é como se fosse. Como se fosse, não. Ou é pão ou é corpo. O corpo, para quem vive numa sanidade espiritual, para quem vive a sensatez, Paulo chamou os Gálatas de insensatos. Olha aí, Gálatas insensatos. Vocês perderam a sensatez, vocês estão bascaindo, vocês estão enfeitiçados, vocês estão debaixo de uma bruxaria, de uma feitiçaria. Será que a igreja não precisa despertar e sair debaixo dessa feitiçaria? Disse Paulo no capítulo 3, no versículo de número 10, já os que são pela prática da lei
estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Olha, os que estão sobre a prática da lei, os feiticeiros, ao invés de oferecer evangelho, coloca o povo debaixo da prática de engano, porque a lei foi abolida em seus dois aspectos: na cruz, espiritualmente, e 70 DC fisicamente. Nesses dois aspectos da lei, ela foi extinta. Se não a lei, o que existe aí como a lei de Moisés, sendo edificada com aquilo que ele destruiu, é o quê? É o engano. E quem é que está debaixo desse engano? Quem está enfeitiçado, quem se tornou insensato, quem não consegue entender que praticando essas obras mortas, extintas, está debaixo da incapacidade de agradar a Deus. Porque neste pacto não se agrada a Deus com obras da lei, visto que por obras da lei ninguém seria justificado. Sem a fé, pregou Paulo aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza de coisas que se não veem, não é a convicção do que se vê, coisas tocável, tangível, palpável, como os feiticeiros oferecem como amuleto da sorte. Mas tem pé de coelho, tem pé de porco, tem pé de bode, tem chifre do homem traído, tem a folha de aroeira, tem o cordão umbilical dos gêmeos que nasceram nu, tem tudo! Tudo feitiçaria para gerar a incapacidade do povo de agradar a Deus. Você que está aqui pela primeira vez, vou lhe dar um conselho: saia imediatamente desses lugares que dizem que é igreja. Saia imediatamente de todo o local em que o homem diz: eu sou pastor e eu sou apóstolo. Se um homem sustenta o título de pastor e de apóstolo, ele já está mentindo contra a palavra, o que ele não fará contra a sua vida. Não permita homens ostentando títulos sobre a tua vida. Você estará embaixo de encantamento, você estará embaixo de feitiçaria. Pastor é dom, apóstolo é dom, profeta é dom, como diz lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14, se eu não me engano. Tendo diferente dom segundo a graça, se profecia, seja segundo o dom da fé. Não é um homem que é profeta. A lei e os profetas duraram até João, acabou. Show, marachuá. Isto é feitiçaria. Isto é bruxaria. Quem está enfeitiçando vocês? Rompa com tudo isso. O local deve ser para reunião, para exaltar a Cristo, aonde o cabeça é ele, aonde o líder é ele. Fora disso, é bascai-nos, é feitiçaria, é colocar a vidas debaixo de maldição. Deixa eu explicar. A lei acabou, então ninguém está debaixo da lei. Ninguém está debaixo da maldição que havia sobre a lei. Ora, mas uma vez que esta lei não existe e estão edificando ela, estão trazendo o quê? Engano. É obra da carne, é feitiçaria, é bascai-nos, é colocar você debaixo da incapacidade de agradar a Deus com essas obras mortas que foram extintas por Cristo. Quer mesmo ser um abençoado? Saia desses lugares que trazem de volta a lei de Moisés. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ora, a chamada igreja oferece bênção, mas ministra feitiçaria. Fora da chamada igreja, você aprende com o evangelho que você, na verdade, já é um abençoado desde antes da fundação do mundo. O que é que você vai buscar lá, se lá tem feitiçaria? Então aqui está o tema propício. Dentro das igrejas, ouvindo a lei que foi extinta, então é engano, eu me torno incapacitado de agradar a Deus. Fora dos currais, eu então me vejo abençoado, o zelo de Deus sobre a minha vida, perfeito em Cristo, porque fora dos currais, ninguém vai te dar pão, ninguém vai te dar suco, ninguém vai te pedir dízimo, não vai ter o óleo do pastor, você não vai estar sobre a cobertura do pastor, você não vai estar na obrigatoriedade de ficar 24 horas de manhã, de tarde, de noite. Você pode ver nesse projeto que o mundo passou aí, você ficou dentro da sua casa, o demônio apareceu aí, você manifestou algum demônio, hein? Cadê os demônios? Cadê? Você está dentro da sua casa. O demônio se manifestou igual você ia lá? Se manifestou, hein? Hein? Queimou tua geladeira? Devorador foi na tua casa? Não foi que o devorador era de terno e gravata e estava lá quando você ia? Era um feiticeiro que te colocava medo. Cadê o medo? Sumiu. Cadê o diabo que ficava debaixo da tua cama quando você ia dormir que não dava o dízimo? Sumiu também. Mas sabe o que aconteceu? É que você saiu dessa feitiçaria, você saiu desse medo, dessa culpa, desse pânico, você saiu dos anéis, dos canudos pastorais, você saiu daqueles homens que usavam mintra como um sacerdócio, dizendo eu sou apóstolo, eu sou o teu apóstolo, você está debaixo da minha cobertura. Quando você rompeu com tudo isso, você saiu da feitiçaria e se viu, de fato e de verdade, um abençoado como tu és. Deixa eu ver como é que está aqui na tradução do grego. Deixa eu ver aqui. Caros amigos, olha como que está lá a tradução fidedigna para o grego. Caros amigos, disse Paulo a Éfeso, cristão de Éfeso. Ah, não é do Brasil? Não. Olha como está o grego. Caros amigos, cristão de Éfeso, sempre leais ao Senhor. Quem lhe escreve esta é Paulo, escolhido por Deus para ser mensageiro de Jesus Cristo. Que as suas bênçãos e sua paz estejam com vocês, enviados por Deus nosso Pai e por Jesus Cristo nosso Senhor. Como louvaremos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos dos céus, porque nós pertencemos a Cristo. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos, por meio do que Cristo faria por nós. Naquela época, ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta a nós, que nos encontramos diante dele cobertos com o seu amor. Amei essa palavra, meu amado. Isso aqui não sobra espaço para o encantamento. Isso aqui não sobra espaço para os feiticeiros. Que lindo! Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhe pertencermos por meio do que Cristo faria por nós naquela época. Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta a nós, que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor. Saia desta feitiçaria, diga não ao sistema religioso doutrinal. Se tem mandamentos e ordenanças, sai fora. Eu vou terminar com Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Vou terminar nessa tradução, pode? Hein? Pode. Olha aí. Foi por isso que Jesus sofreu e morreu fora da cidade,
onde o seu sangue lavou os nossos pecados, pecados deles, né? Portanto, saiamos a ele fora dos muros da cidade de Jerusalém, do arraial, isto é, fora dos interesses desse mundo, prontos a ser desprezado, para sofrer com ele e levar sobre nós a sua vergonha. A versão revista e atualizada. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Meu amado irmão, você já é um abençoado. Você já vive o reino. Você já vive a nova Jerusalém. Você está perfeito em Cristo. Abençoados com todas as sortes de bênçãos, muito antes dele criar o mundo. Não se permita ser enfeitiçado. Não se permita beber o óleo do engano. Não se permita colocar a mão do homem sobre a sua cabeça. Não se permita comer pão com suco. Não se permita viver debaixo de feitiçaria. Você rompa com esse sistema doutrinal e a graça de Cristo vai te mostrar que em Cristo você sempre foi um abençoado. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu estou de volta. O meu nome é Geraldo Moraes. Não esqueça, mande o seu vídeo para o zap 21 96642 9733. O seu testemunho. E nós vamos colocar ele aqui todas as segundas-feiras. Assim é, meu grande abraço. Amanhã voltaremos querendo o Pai. Melhor noite. Graça e paz.